Fala galera, beleza? Aqui é o Henrico do Estúdio Salles em mais um vídeo sobre detalhamentos de marcenaria. Vamos lá, hoje a gente vai falar de caixa simples e caixa dupla. O que é a diferença entre cada uma? Basicamente a caixa simples não é nada mais do que um armário aberto na frente, com 4 lados, e as portas elas são aplicadas na frente da caixa. Isso significa que a gente vai ter emendas aparecendo em cima, embaixo e nas laterais, tá? E a seção é simples. É um U invertido com fechamento frontal. Vista frontal também não tem mistério, um retângulo dividido em dois, tá bom? Então acho que aqui não tem muito mistério. Vamos ver agora a caixa dupla, que é muitíssimo utilizada em marcenaria. A caixa dupla basicamente não é nada mais do que uma caixa simples com um tamponamento externo aplicado em cada um dos 4 lados. E esse tamponamento passa 2 centímetros na frente em relação à primeira caixa. Exatamente assim como está mostrando essa perspectiva, tá vendo? A caixa interna simples recebeu uma caixa externa. Isso permite que as portas fiquem encaixadas na caixa e não na frente da caixa, igual estava acontecendo no exemplo anterior, né? E isso permite que a gente não tenha emendas na lateral e no tampo, tá? A seção dessa caixa dupla vai ficar assim, evidencia em amarelo a caixa simples do exemplo anterior e pode ver que a caixa dupla vem por fora abraçando. Essa caixa dupla pode ser usada de 2 formas, a gente pode ter uma caixa na volta toda, nos 4 lados, ou, por exemplo, somente nos lados, né, nas 2 laterais, deixando as portas superior, os lados das portas superior e inferior correrem na altura toda. Vamos ver agora pontos negativos e positivos de cada uma, né? E por que em alguns casos é melhor utilizar a caixa simples, em outros casos é melhor utilizar a caixa dupla. Em primeiro lugar, a caixa simples é mais barata, né? Porque tem menos material. O espaço interno é 4 centímetros maior, pode ver aqui a largura interna útil, 7,5. A partir de uma caixa de 80 a gente está com 7,5 aqui, e aqui embaixo a gente está com 7,2, tá? Então tem mais perda de espaço numa caixa dupla. Por outro lado, é menos resistente, né, exatamente por ser uma caixa só, não ser dupla. E as emendas ficam aparentes na parte externa, deixando o acabamento pior. Por que isso? Porque, veja só, quando as portas batem na frente da caixa, a gente já viu, a emenda fica aparente. Mas não é só isso. As dobradiças internas elas podem ser reguladas para que as portas fechadas fiquem assim, perfeitas, né? A gente não pode ter 5 milímetros aqui em cima e 1 milímetro aqui embaixo. Então existe uma regulagem na dobradiça que permite criar uma emenda perfeitamente paralela na frente. Só que dependendo dessa caixa, se o piso estiver um pouco torto, por exemplo, pode ser que essa caixa fique torcida, né? E essa torção tenha que ser corrigida nas dobradiças para ter um fechamento perfeito. Essa correção, que deixa a frente fechada perfeita, na verdade vai estar jogando essa distorção aonde? Na emenda lateral. Então pode ser que você tenha aqui, exatamente para ter uma frente perfeita, uma abertura em cima de 2 milímetros e aqui embaixo de repente 4 milímetros, né? Então o erro que a gente corrigiu na frente aparece na lateral. Isso é ponto negativo de ter uma caixa simples. Do contrário, a caixa dupla deixa o acabamento perfeito. Você pode ter a regulagem que for, a distorção que for, você vai ter uma frente perfeita e a lateral vai estar perfeitamente fechada, acabada, né? Essa distorção não vai ser aparente. Aqui eu tenho uma observação, que não necessariamente é um ponto negativo em relação à caixa dupla, que a gente tem que lidar com essa moldura frontal, tá? Então, muitas vezes, os arquitetos aproveitam esse tamponamento para criar, de repente, um acabamento diferente. Então, eu posso ter uma moldura externa numa laca preta, por exemplo, e as portas encaixadas em laca cinza. Isso pode criar um jogo interessante, né? Tanto nessa situação quanto nessa. Então vamos ver agora alguns exemplos de obras entregues. Queria começar por isso mesmo. Esse gaveteiro pode ver que tem um tamponamento externo, ou seja, caixa dupla. Isso permite que a gaveta, uma vez fechada, ela não tenha essa emenda na lateral e na parte de cima. Show de bola. Ainda mais
pela gente ter essa moldura com vidro embutido, se eu tivesse uma emenda aparecendo aqui na frente, eu já não teria uma simetria aqui no tampo, né? Então foi muito importante nesse caso usar uma caixa dupla. Nesse quarto infantil, a mesma coisa, a gente brincou com os acabamentos, então tem um tamponamento externo e lâmina de madeira e as portas laqueadas encaixadas dentro dessa caixa dupla. Aqui, do contrário, é um rack que não tem caixa dupla. Então, o que acontece? Você não tem a moldura em volta, foi uma escolha estética, né, do projetista, só que nesse caso a emenda aparece na parte de cima, né, igual a gente falou. Uma coisa muito importante, que tem muito mais a ver com puxadores, por exemplo, é que tem muito arquiteto que gosta de usar puxadores leve toque, né? Não tem nada contra esse tipo de puxador, é super bacana. Só que o leve toque, ele funciona empurrando a porta para dentro. Então, se você empurra a porta para dentro, como foi o caso, eu preciso ter um espaço atrás da caixa de alguns milímetros para o puxador funcionar, né? Então, o uso do tamponamento, nesse caso, pode ser interessante porque faz com que a gente esconda essa distância, né? Então, em portas até que o espaço é pequeno, mas nas gavetas leve toque é muito maior essa distância, são 8 milímetros. Então é praticamente impensável a gente trabalhar com uma corrediça leve toque para gaveta sem ter um tamponamento externo, beleza? Aqui mais um exemplo de uma caixa simples sem tamponamento. As portas brancas foram fixadas na frente da caixa e a caixa madeirada, né? Então, de novo, brincando com os acabamentos. Aqui é mais um exemplo, dessa vez é no mesmo quarto, só que enquanto esse armário não tinha caixa dupla, esse armário suspenso já recebeu uma caixa dupla. E de novo, cinza por fora e porta branca, brincando com os acabamentos. Aqui embaixo também, madeirado por fora, frente de gaveta branca. E último, um exemplo de um closet que a gente entregou em Itaipava, que tem um espaçamento em cima e embaixo, porque são portas camarão, na verdade, então portas flutuantes que não tem realmente necessidade de ter uma caixa, e o tamponamento foi colocado apenas na lateral, para esconder a distância entre a porta e a caixa simples interna. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, não se esqueça de deixar comentários, ou caso queira sugerir alguma pauta para a gente conversar, é só deixar um comentário que a gente vai fazer mais vídeo na medida do possível, tá bom? Muito obrigado aí por assistir e até o próximo vídeo.